isso baseado no Salmo de número 8, você vai ver justamente isso. O Salmo de número 8 vai mostrar para nós tudo isso. O Salmo de número 8 vai dizer assim, em outras palavras, que a terra e o céu estavam numa conectividade próxima. Espiritualmente falando, a terra e o céu, em Gênesis capítulo 1 e 2, eram muito próximas. Próximas. Havia uma harmonia. A terra refletia o céu. E o céu era um espelho para a terra. Que lindo, irmãos, era aquele ambiente. Era tão lindo que a Bíblia diz que Deus, ele descia no jardim do Éden na virada do dia. E é lindo isso, irmãos, quando você examina esse texto no hebraico, a palavra ali, presença de Deus, é penim, de onde vem face. A tradução melhor é que a face de Deus percorria todo o jardim do Éden. Tá vendo? São figuras para a gente entender o espiritual. Face de Deus. Vê como ele gesticulou com a mão. Face de Deus. Penim. Face de Deus. É uma expressão que o homem pode entender, mas na verdade é no sentido espiritual, porque não dá para ver a face de Deus do ponto de vista físico, o olho humano, o ouvido humano. Não é, é o olho e o ouvido do coração, é espiritual. E é isso que o homem se limita a sua mente às questões culturais, limita a sua mente às questões do mundo, intelectuais, dinheiro, poder, família, bens. Mas existe um bem, uma família extremamente, infinitamente maior que a família de Deus, a comunhão. É ser guiado por Deus, é guiado pelo nosso Pai Celestial, que é Deus. Não pode existir coisa melhor. Que lugar aquele? Aquele era o jardim de Deus na terra. A terra era o jardim de Deus, mas o homem caiu. Quando o homem caiu, ele perdeu a expressão e a comunhão com Deus. Isso é muito importante. Deixe-me ler alguns textos. Gênesis 2,17 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto não está fiel em conformidade com o hebraico. O hebraico está assim: morrendo, morrerás. É assim que está no texto hebraico. Morrendo, essa palavra certamente não existe. Certamente não existe. O hebraico está assim: morrendo, morrerás. Esse morrendo é a morte espiritual. E o morrerás é a morte eterna. Então, a primeira morte que o homem experimentou foi a espiritual. Tá vendo? Por isso que a primeira vida que o homem experimenta é a vida no espírito. Tá certo? É a vida no seu espírito. Sua faculdade agora flui. Intuição, consciência e comunhão. É aqui que vem a vida. É aqui que o espírito vai habitar. É aqui que a palavra fala. E os A efeitos verdadeira vida é a vida espiritual. A carnal é passageira. da obra de Deus no nosso espírito vai refletir na nossa vontade, na nossa mente, nas nossas emoções. Mas deixe-me colocar outros textos que eu preciso falar algo muito sério. Observe bem. Gênesis capítulo 3, versículo 8, que é o texto que eu acabei de citar. Diz assim: quando ouviram a voz de Deus, que andava, essa palavra andava, no jardim pela viração do dia, essa palavra andava, que é pequenininha. Vou colocar outras traduções. A tradução brasileira, essa tradução foi revisada por Rui Barbosa. Tradução muito bonita, muito linda, muito importante. Diz assim: ouviram o ruído de Deus Jeová, que passeava pelo jardim. Outra versão, a versão corrigida, está assim: que ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim. E a Bíblia King James, que é uma versão muito importante,
Ela foi traduzida por Tidal, depois traduzida para o inglês para o português. Ela diz assim: eles ouviram os passos de Jeová, que caminhava pelo jardim. Por que eu leio tudo isso, irmão? Não seria melhor ler só uma versão, só para nos dar um quadro, que era aquela comunhão que Adão tinha com Deus? Era como se amasse, era como se eles escutassem o caminhar de Deus, os passos de Deus pelo jardim. Essa era a comunhão que eles sentiam, e tudo isso era experimentado por um espírito vivificado. Sua alma era governada por essa vida no espírito. Hoje, ao contrário, é a nossa alma que está no governo, não o nosso espírito. Perceberam o que aconteceu no Éden? No Éden, antes da desobediência de Adão e Eva, eles tinham a intuição, eles tinham a comunhão e a consciência através de Deus, que era então o relacionamento que Deus tinha com eles. Mas depois da queda, depois de comer a árvore do bem e mal, o que aconteceu com o casal? Eles ficaram envergonhados, se esconderam, procurando mentir sobre ter comido o fruto. E nesse momento, então, eles cortaram com Deus. A partir de então, eles não tiveram mais a intuição, não tinham mais a comunhão com Deus. E também não tinham mais a consciência do certo e errado. No entanto, um exemplo assim bacana para a gente compreender, é que os filhos, os primeiros filhos que eles tiveram, que é Caim e Abel, um matou o outro. Eles não tinham nenhum problema do que nós temos hoje. Era a primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel. Por que Caim mata Abel, se não é uma influência do mal? Já vinha da mãe, Eva, que afetou Adão e afeta os filhos. A partir de então, todos nascidos da raça humana, eu, você, todos nós, nascemos com esse corte no relacionamento com Deus. Nascemos com o nosso espírito mortificado. E isso, para Deus, é insuportável. É insuportável a desobediência. É insuportável não respeitar o Pai Celestial, que é o pecado. O pecado é cortar a relação com o Pai. Foi o que eles fizeram. Bom, isso tudo era previsto por Deus e pela Trindade. Cerca de 4 mil anos depois, vem Jesus Cristo, que foi anunciado que viria. Foi anunciado desde sempre. A árvore da vida que estava lá no Éden era Cristo. É Cristo. Cristo é que era. A história era porque está no passado. Então o que aconteceu? Inclusive, na Bíblia fala que ele colocou os querubins com espada para proteger do homem conhecer a árvore da vida, que é Cristo. E aí Cristo, então, é anunciado desde ali, 4 mil anos depois, ele encarna em Maria pelo Espírito Santo. E vive os 33 anos e meio. A morte e ressurreição, ele já sabia. Ele só tinha que vencer aquela cruz. Porque naquela cruz o que ele tinha que vencer é ficar lá cerca de 3 horas distante do Pai, porque ele sempre viveu com o Pai. E por isso que aquela cruz, e amanhã nós vamos começar a estudar a mesa do Senhor, que está ligado à cruz, à mesa, Santa Ceia, enfim.
Isso vai ser amanhã às 10 horas. Hoje, no sábado, nós vamos estudar essa questão relativa à transformação da mente. E amanhã, relativa à mesa de Deus. Então, não percam amanhã a nossa live, que vai falar sobre